Essa semana, infelizmente, mais um ônibus foi sequestrado no Rio de Janeiro, dessa vez na rodoviária. O sequestrador teria achado que alguns passageiros eram policiais, atirou e daí só se entregou com a presença da imprensa. Ele já está preso, mas os sinais de aumento da violência no Rio nos levam a uma situação muito delicada de segurança pública. Quem vai trazer as informações para a gente é o nosso Bruno Silvestre, no nosso plantão. Vamos lá. Boa tarde, Bruno. Muito bom Boa tarde. recebê-lo. Uma alegria estar aqui com você, Ana. Salve, pessoal do Meteoro. É um prazer estar aqui, né? E para a gente falar dessa minha cidade do Rio de Janeiro, né? Que eu vivencio diariamente e mais essa situação, né? É isso que eu estava pensando, assim, pô, o Bruno vai trazer informação interessante para a gente, como advogado, como alguém que conhece, né, as notícias e como carioca, né, como alguém que conhece a cidade aí e pode dizer um pouquinho mais de perto para a gente sobre uma escalada da violência aí que tá dando para ver, né? É, exatamente, Ana. E eu quero começar a minha fala já explicando para as pessoas que você não faz um bolo só com farinha de trigo. Você tem todos os outros ingredientes para preparar, ainda mais se você quiser de um outro sabor específico. E aí o que acaba acontecendo? As pessoas acham que segurança pública é isolada, que não tem a ver com educação, que não tem a ver com Hum. o trabalho social. Ou seja, o direito ele não é hermeticamente fechado, ele é uma ciência humana, ou seja, ele está ligado à sociologia, à economia, a várias questões que envolvem a sociedade. E isso é o problema que a gente tem e o ponto que eu trago aqui, né, está até na matéria do UOL, que a gente pode até colocar aí, que é justamente a situação de que o ônibus foi sequestrado, o cara estava fugindo de uma facção criminosa, que não precisamos falar o nome aqui, né? Todo mundo já conhece as facções do Rio de Janeiro. Uhum. E o que acontece? Ele foi para audiência de custódia, que para quem não Uhum. sabe, qualquer crime que aconteça, a pessoa foi pega, ela é colocada diante de um juiz para entender se ela merece ficar presa ou se tem alguma coisa que faça com que ela seja solta. Uhum. Então, conforme está nessa matéria aí da Folha de São Paulo, em parceria com o UOL, confirma que houve a audiência de custódia Uhum. e que a pessoa, né, o sequestrador, ele se apresentou como pessoa violenta e também, né, que Uhum. ele alegou que estava fugindo para a casa da mãe porque estava sendo perseguido por uma facção criminosa. Então, em termos jurídicos, o que a gente tem aí ele estava com medo de uma facção criminosa, estava fugindo para outro estado e com medo de perseguição, achando que tinha policial ali que poderia prendê-lo, ele já deu os primeiros tiros. E Uhum. aí, com medo de uma retaliação da polícia, chamou a imprensa. Porque normalmente, em tese, se a Ah, imprensa está junto, o policial não vai revidar. Então, caraca. esses são os elementos, essas são as circunstâncias, né? Então, a prisão dele, que foi em flagrante, ela Uhum. foi convolada, né? Ela foi confirmada que agora é uma prisão preventiva. Ele responde pelo crime de tentativa de homicídio, de sequestro e outras questões mais que o Ministério Público vai poder denunciá-lo Uhum. é, preso, né? Ele não vai responder em liberdade, vai responder preso. Uhum. Mas o que isso nos alerta, né? Esse que é o grande ponto que eu quero trazer aqui, Ana. A situação que a gente tem, se a gente for lembrar, vários ônibus já foram sequestrados e são sequestrados mensalmente aqui no Rio de Janeiro. Não é algo fora do nosso cotidiano. Ah, Normalmente é para assalto, normalmente é para uhum. saquear. Mas às vezes também tem a questão de queima de ônibus em protesto, ou seja, o transporte público no Rio de Janeiro aqui não só é precário, como é utilizado pelo crime no geral para um monte de coisa, né? Então, o que acaba acontecendo? O detalhe que a gente tem dessa situação é que ela me lembra, por exemplo, para quem não vai se lembrar, né, do ônibus 174, Hum. que inclusive mudou de número, né, para 592, se eu não me engano. E é engraçado que eu tinha acabado de passar por aquele trecho onde o ônibus foi sequestrado, que era no Jardim Botânico. Eu estudava Caraca. no Maitá e morava no Jardim Botânico. E o ônibus, aquele ônibus era um dos que eu podia pegar para ir para casa. Meu A Deus. sorte que naquele dia, um tempo atrás, peguei outro. Então, o que eu estou querendo dizer com isso?
A violência aqui no Rio de Janeiro, se dá por vários motivos, vários fatores. A gente tem uma questão de uma desigualdade social muito grande, a gente tem um Uhum, problema de violência policial, a gente tem um problema de violência habitacional, porque aqui uhum, existe uma coisa chamada gentrificação. Para quem não sabe, por exemplo, tem um lugar aqui do lado, que é uma comunidade, só que o que acontece? Essa comunidade não tinha luz, não tinha nada. Aí começaram a colocar luz e etc. Só que aí a conta de luz, ao invés de vir 10, 20 reais, vinha 70, vinha 100, vinha 150. E aí com isso as pessoas não tinham mais como morar no lugar que elas estavam ali há 20, 30 anos. uhum, Com isso, você foi tirando esse grupo dali. Então, assim, a gente tem uma situação muito complicada e a gente está repetindo um ciclo. Porque Copacabana, quem viu a situação do show do Alok, teve muito assalto. Desculpa, Ana. Tem havido uma violência muito grande aqui em Copacabana. A violência no Rio de Janeiro ela tem se amplificado. E essa situação desse ônibus, ela me mostra o quanto também tem um desespero entre as facções, entre as situações de cotidiano do Rio de Janeiro. E aí não dá para a gente dizer que, por exemplo, é só culpa da polícia. Na verdade, a ONU já determinou ao Brasil que unifique as polícias. Ou seja, não é para ter polícia militar e uhum, polícia civil. É só uma polícia que vai cuidar de tudo. Isso que, na verdade, é importante. O problema é que nós não temos isso ainda. Aí uhum. você tem uma escala de trabalho dos policiais exaustiva e eles ainda, muitos deles acabam, porque como recebem pouco, eles acabam fazendo um trabalho por fora. Então, o cara que trabalha 24 e descansa 48, na verdade, trabalha 48 e descansa 24. Uhum. Então, assim, a situação do Rio de Janeiro, ela tá caótica. A situação que a gente está é preocupante, né? E todos os fatores contribuem para milhares de tragédias só esperando uma oportunidade para acontecer, né? O pessoal estava falando bastante sobre como esse cara, né, que sequestrou o ônibus aí, tava fugindo, né, da própria facção ali, porque daí também tem pressões, o cara não pode simplesmente sair, né? Ele tinha saído da prisão, né? Tava, acho que incondicional, não sei quais são os termos ali, e ele é pressionado né, a ficar junto com a facção. Aí a única alternativa do cara é fugir. Mas imagina o nível da paranoia, o nível do pânico, né, dele para achar que estava cercado de policiais quando eram apenas passageiros ali. O cara estava, né, num pânico, não tô justificando, obviamente, né, ele atirar nas pessoas, mas olha como a situação vai se tornando tensa com todos os agentes, né, que estão envolvidos ali, né? Chegou num ponto até, eu fiquei acompanhando esse caso enquanto estava rolando, assim, que daí as pessoas, né, pensando pela via do jornalismo também, né, o jornalista entrevistando as testemunhas, as pessoas que estavam ali enquanto estava rolando o sequestro, né? Teve um aspecto muito interessante que foi a polícia pedir para a imprensa não mostrar imagens do ônibus, de fato, também já um reflexo, né, do caso, de outros casos, né, em que a informação dada pela imprensa atrapalha, né, a atuação da polícia, e também como as pessoas estavam putaças, porque elas queriam pegar o ônibus. Então elas estavam assim, não, eu tenho um ônibus e tal, como é que vai ser? Porque eu não sou daqui, eu preciso ir embora. Pô, eu tô no Rio de Janeiro, vai cancelar meu ônibus, eu volto aqui amanhã, eu vou pra onde, cara? Né? Então, assim, toda uma situação tensa, assim, com todo mundo que tava ali, né? Exatamente. E aí a gente entra justamente nessa falta de humanização das coisas. Porque, por Uhum, exemplo, eu lembro da questão da reportagem, tinha um pessoal jogando altinha, né? Que é chutar a bola pro uhum. alto na praia, enquanto tinha uma cabeça degolada ao lado. Então, Sério? assim, é sério, aconteceu aqui em São Conrado. Ou seja, porque o problema é esse, a gente, como diria o Fernando Anitelli, a gente não habita, a gente se habitua. Ou Uhum, seja, esse é o meio que nós somos habituados. E é isso que a gente tem que romper. O que eu quero uhum, avisar é o seguinte, na minha opinião, na minha análise, o contexto de insegurança jurídica, o contexto de desigualdade social, o contexto de violência e o contexto de excesso de trabalho para os próprios policiais
faz com que o Rio de Janeiro volte a um ciclo de violência daquele período lá do ônibus 174. Eu comparo e pode marcar esse corte aqui, porque para mim é aquele negócio. O Rio de Janeiro, a violência ela vai escalar. A preocupação que eu digo é a seguinte: a gente precisa tomar muito cuidado e tentar tomar medidas, né, de várias formas. Primeiro, né, cobrar das autoridades. Segundo, entender como é que o nosso bairro é, fazer as denúncias adequadas, cobrar. E nas eleições, tentar votar em pessoas que realmente se preocupem com o teu contexto, com a tua realidade. E não que fique falando que vai, por exemplo, defender a castração química. A castração química é aprovada e teu familiar está sendo assaltado ou você sofrendo algum tipo de violência. Não faz sentido. Então, eu fecho aqui a minha fala justamente dizendo isso. O nosso contexto hoje, no Rio de Janeiro, é de uma violência, é de uma situação social muito grave, e questão social não se resolve com arma, não se resolve com tiro, se resolve justamente devolvendo a dignidade para todos os envolvidos. Eu não poderia falar melhor, Bruno. Diante de uma situação dessa, é muito comum, né, que a gente clame por mais segurança. E o que te parece que vai resolver? Não, mais polícia na rua, mais arma, mais... E o problema é muito anterior. E enquanto não se tomar essas ações anteriores que criem um clima de segurança, né, que criem uma estabilidade, uma harmonia social, nenhuma arma vai resolver, pelo contrário. Pelo contrário. Exatamente. Isso aí. Ficamos por aí, doutor Bruno? É isso aí, Ana. Muito obrigado e até a próxima. Muito obrigada, Bruno. A gente se vê. Para quem está no chat aí, voltamos em instantes. Beijos.